Ô, Robertinha, sabe Hum. que antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, né, eu tive o prazer de comemorar um título do meu time do coração, São Paulo, né, durante uma Ó. final da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ah, mas não foi profissional. Depois o profissional ganhou o Paulista, mas eu já estava morando por aqui, né? Um título contra o Vasco, no Pacaembu. Choveu pra chuchu naquele dia, tal. Mas tinha um jogador de São Paulo que chamava muito a atenção, um ponta-direita dos velhos tempos. O nome do menino, que estava com a cabeça cortada, todos os jogadores do São Paulo raparam o cabelo na final, né? É Antony, um ponta-direita daqueles que chamavam a atenção desde muito cedo, muito rápido, com dribles perfeitos, né? Os adversários ficavam morrendo de medo do Antony, né? E o Antony mostrava ali qualidades no futebol que o levaram para a Europa. Imediatamente, hoje está jogando no Manchester United, um dos maiores times da história do futebol inglês, e o Antony também foi chamado várias vezes para a seleção brasileira, disputou a última Copa do Mundo. Muita gente achava que o Antony poderia ter jogado um pouco mais, não ficaram tanto no banco de reservas, mas enfim, o Antony sempre foi um jovem que chamou a atenção dentro de campo pela habilidade, nos dribles, né? Um jogador muito habilidoso, vira meme muito fácil na internet, né? Porque ele faz coisas com a bola que não é muito comum no futebol atual. Por outro lado, nos últimos dias, né, o Antony acabou deixando as páginas esportivas apenas para também aparecer nas páginas policiais. Tudo depois que a ex-namorada dele, a Gabriela Cavallin, acabou denunciando que ela sofreu violência doméstica, agressões físicas e agressões verbais que teriam sido cometidas pelo Antony. Ameaças, algumas mensagens foram divulgadas, algumas fotos em que a Gabriela apareceu ferida. Enfim, algo muito sério, algo muito grave, né? E até ontem à tarde, o Antony, porque tem um desempenho bom dentro de campo, né? É um dos principais nomes do futebol brasileiro. O Antony estava convocado pelo técnico Fernando Diniz para disputar jogos pelas eliminatórias pela seleção brasileira. Ontem esse assunto acabou mudando muito, né? Depois que novas informações sobre esse caso acabaram sendo divulgadas, novas mensagens, novas imagens, e aí o Diniz voltou atrás, decidiu anunciar o corte do Antony e a convocação do Gabriel Jesus, né, atacante também do futebol inglês, que agora está seguindo em direção à seleção brasileira. Assim, a gente tem visto nos últimos tempos, né, um comportamento diferente do que a gente via no passado envolvendo as mulheres. As mulheres antes tinham receio, medo de denunciar qualquer tipo de agressão. Muitas ainda têm, mas com o passar do tempo, essas denúncias estão se tornando cada vez mais frequentes e mostram a violência normalmente dentro de casa mesmo, não é alguém que invade a casa e comete algum tipo de ato violento, é o companheiro mesmo, é o namorado, ex-namorado, ex-marido, enfim, é uma relação muito próxima, né? E aparentemente é isso que aconteceu no caso do Antony. O Antony se defende, diz que é tudo uma grande mentira, que ele vai conseguir provar na justiça, onde for o fórum adequado, que ele é inocente, que essa troca de mensagens e de agressões verbais era algo comum, que envolvia não só a parte dele, mas também da ex-namorada. Mas, enfim, o fato é que a seleção brasileira não pode ter um criminoso. Hoje, o Antony é um criminoso? Não, ele não foi julgado, não foi condenado. Mas ele pode ser um criminoso, ele pode ter cometido um crime, sim. Ele pode ter cometido um crime. E aí não dá para, sabendo dessa circunstância, da possibilidade, insisto, ele ainda não foi julgado, ele ainda não foi condenado, mas tem essa denúncia. A denúncia não é uma denúncia simples, não é uma violência de roubou um pirulito na padaria ao lado. Não foi isso que aconteceu, ou não teria sido isso que aconteceu. A denúncia é muito grave, né? De agressão física, agressão verbal, agressão que não deveria ser tolerada jamais. E a partir desse momento, o Fernando Diniz fez muito bem de simplesmente cortar o Antony. O Antony vai ter todo o direito dele de tentar mostrar sua defesa, de dizer que não teve, que não foi ele que agrediu a ex-namorada, que as imagens são falsas, que as mensagens são falsas e tudo mais. Mas não dá para a seleção brasileira de futebol, sabendo das circunstâncias atuais, da denúncia grave,
que foi feita, ter o Antony nos seus quadros, ter o Antony como jogador da seleção brasileira, mesmo sem ele ter sido condenado formalmente pela justiça. Esse caso está rendendo, não só no Brasil, na Inglaterra também. O Manchester United está tentando descobrir o que vai fazer com o Antony. Evidente que há uma pressão muito grande agora em cima do time dele, né? A gente já teve outros casos recentes no Brasil e fora do Brasil de jogadores que agrediram namoradas, ex-namoradas, companheiras, enfim, e acabaram sendo expulsos, demitidos. Teve um caso recente, inclusive, no meu São Paulo, do jogador que bateu na namorada, ex-mulher, enfim, acabou sendo mandado embora do São Paulo, demissão. E, assim, é assim que a banda deve tocar mesmo, não tem conversa. Num ambiente de trabalho, num ambiente em que a companhia, a empresa, a marca está associada a um criminoso, alguém que bate mulher, alguém que agride mulher, é evidente que a marca não vai querer isso, seja a seleção brasileira, seja o São Paulo, seja a Band, seja quem for, né? Então é importante que esse tipo de anúncio seja feito de forma clara, transparente. A situação foge do ambiente familiar. A história de não meter colher numa briga entre homem e mulher, talvez seja a frase que terminou pior nos últimos tempos e deveria ter já terminado há muito tempo, né? Então foi bom o Diniz ter cortado o Antony e agora ele vai ter o direito dele, evidentemente, como é a justiça, de correr atrás para tentar provar aquilo que ele tem falado agora, de que não agrediu ninguém, de que é tudo uma grande mentira, uma falsidade e que a ex-namorada está querendo o pior dele. Vamos acompanhar para saber qual vai ser o futuro do Antony no Manchester United, porque agora a situação dele por lá também começa a ficar complicada, Roberta.